Vamos então ao nossa primeira entrevista, agora são 9h25, nós vamos conversar sobre a semana de conscientização da exploração infantil e combate aos crimes na internet. Estamos recebendo agora a assessora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, Cíntia Schmidt. Seja muito bem-vinda à Bitcom TV, bom dia. Bom dia. Cíntia, dentro dessa semana, o que o município está propondo de reflexão? Então, a Secretaria Municipal de Educação tem uma preocupação muito grande com a segurança digital dos seus professores e dos seus estudantes. Por isso que a primeira semana do mês de agosto é dedicada ao combate aos crimes de internet. A gente sabe que esse problema ele existe há muito tempo. E agora, nesse momento, nesse período que estamos vivendo em distanciamento social, o uso das tecnologias tem aumentado significativamente. E junto com esse aumento, aumentam os problemas também. Então, esse ano, a proposta é a gente conversar sobre a cidadania digital e as emoções digitais. Certo. Dentro desses subtemas, né, o que você poderia destacar? A gente tem se preocupado muito com a forma como as emoções têm influenciado a forma como a gente se coloca, principalmente nas redes sociais. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de estudantes, por exemplo, que estão tendo aulas viabilizadas pela tecnologia. Num primeiro momento, a gente acha que todo mundo fica alegre, feliz e entusiasmado com o uso desses recursos. Mas, na sequência, a gente começa a perceber que não é bem assim. Existem alguns problemas embutidos a isso também. E aí a pessoa pode ir ficando deprimida, pode ir ficando ansiosa, pode ir ficando preocupada, e isso pode desencadear uma série de outros problemas, como o cyberbullying, por exemplo, né? Então a ideia é que a gente converse, principalmente com os nossos estudantes, com as crianças e com os adolescentes, para que eles se deem conta daquilo que eles estão sentindo e de que forma isso se reflete no uso das tecnologias, principalmente das suas redes sociais. Essa questão das redes sociais é uma grande incógnita em relação ao uso delas por parte das crianças. A gente sabe que na hora que você faz uma conta dentro de uma rede social, pede a sua idade, dependendo da idade, não se tem autorização de fazer a conta. A gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece. E, inclusive, as crianças acabam acessando essas redes sociais. Cíntia, esse seria um grande perigo que está acontecendo na nossa sociedade? Sem dúvida nenhuma. A gente não deixaria uma criança de 10 anos sair sozinha à noite pelas ruas da cidade. Mas a gente tem uma falsa sensação de que se ela estiver sozinha pelas vias da internet, pelas redes sociais, ela está dentro de casa, ela está segura. E não é bem isso. Se existe uma idade restritiva para o uso dessas redes, é porque existe um motivo para isso. E é bem importante que os adultos, sejam os pais, os responsáveis, os professores, tenham esse olhar cuidadoso para com as crianças, para acompanhar aquilo que elas estão fazendo, para ver em que redes elas estão frequentando virtualmente, quais são os jogos que elas acessam, se isso está adequado à faixa etária delas, né? Existem uma série de aplicativos e de softwares que podem ajudar nós adultos a controlar isso, né? O próprio Google tem uma conta que é familiar, onde os pais podem acompanhar aquilo que os seus filhos estão fazendo, por exemplo, online. E a gente sabe que as crianças são as principais vítimas de crimes virtuais, principalmente em relação à pedofilia. E isso nos preocupa muito. Então, na medida que a gente incentiva o uso dos recursos digitais, a gente também incentiva que o adulto tenha esse olhar cuidadoso para com as ferramentas que ele está escolhendo usar com as crianças nesse momento. Participa conosco aqui também nessa entrevista, Cíntia, o Leandro Adamati, da TV Serra, em Farroupilha. Perfeito, obrigado, Portela. Quero cumprimentar a Cíntia. Cíntia, a gente percebe de que cada vez mais as pessoas estão expondo a sua vida nas redes sociais. Eu quero começar com os adultos, depois eu chego até as crianças. Mas a gente vê que as redes sociais têm sido a grande vitrine, muitas vezes, da vida bem pessoal, bem íntima das pessoas. É por ali que começam os grandes perigos? Com certeza.
essa superexposição dos adultos reflete também na superexposição das crianças, né? A gente vive numa sociedade que tem uma ânsia muito grande em mostrar aquilo que está fazendo. A gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. E sem nenhum julgamento de valor, a gente precisa encontrar a medida da exposição de cada um. O quanto essa exposição me deixa confortável. Eu, pessoalmente, não gosto de expor a minha vida nas redes sociais, mas tenho amigos que fazem isso. Se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Mas a gente precisa entender quais são os riscos que vêm dessa superexposição. E aí, chegando no tema da nossa semana, que emoções que motivam isso? Porque muitas vezes as pessoas não se expõem por motivos positivos. Muitas vezes a gente está escondendo algumas emoções por trás de uma foto bonita e alegre no Instagram. Então, a questão da superexposição, ela também está ligada com as emoções que a gente quer mostrar ou não quer mostrar para a sociedade. Certo. E de que forma nós, pais, podemos também proteger um pouco os nossos filhos? Eu tenho um filho de 4 anos e ele já tem uma habilidade em mexer no YouTube, enfim, em muitas plataformas, não ainda nas redes sociais, mas no próprio computador, no notebook. Ele está muito mais à frente daqui a pouco do que o próprio pai. De que forma nós poderemos orientar e disciplinar essa criança, esse ser humano, para que ele seja um pouco protegido dos ataques que vêm das redes sociais? Realmente, quanto mais jovem, parece que mais eles sabem, né? É muito natural para as nossas crianças o uso das tecnologias. Afinal, eles nasceram nesse mundo. Eles não conhecem o mundo sem celular, o mundo sem o tablet, o mundo sem o computador, o mundo sem a internet. É o mundo deles, e isso é natural. Não é natural para a gente. Por isso a gente precisa se esforçar e acompanhar. Eu acredito de verdade que quanto mais próximo nós adultos estivermos das crianças, mais a gente vai poder protegê-los. A gente precisa saber o que eles estão fazendo, a gente precisa conhecer os jogos que eles estão jogando, porque muitas vezes esses games online são caminho para que eles encontrem perigos, pessoas estranhas que queiram fazer mal para eles. Né? Antigamente, os nossos pais ensinavam a gente a não conversar com estranhos na rua, né? Agora a gente precisa ensinar as crianças a não conversarem com estranhos nas redes sociais. Então a gente precisa estar muito perto. E mesmo que a gente não domine a tecnologia, porque a gente não vai dominar mesmo, a gente precisa pelo menos estar por perto, estar atento, estar olhando, conversar bastante com essas crianças. E todas aquelas dicas que a gente recebeu, a gente vai passar para eles também. Só que agora o cuidado também é na rede social, na rede virtual. Com certeza. A gente sabe que as redes sociais, elas têm o seu lado bom, e não vamos aqui deturpar isso, mas é aquele ditado que eu digo: quando a gente não sabe brincar com o brinquedo, entre aspas, a gente acaba se machucando. Se a gente não sabe trabalhar com as redes sociais, ou usá-las, manipulá-las, a gente vai ter problemas lá na frente. Quais são os comportamentos, se é que existem? Por isso que eu entro nessa etapa agora, nessa fase, porque você é pedagoga. Uma criança, quando ela começa, ou enfim, alguém na área infantil que começa a ser afetado, manipulado pelas redes sociais, ela externa algum tipo de comportamento, Cíntia? Normalmente a gente consegue perceber uma mudança de comportamento nas crianças. Né? A gente vê uma alteração, principalmente quando uma criança está sendo assediada, por exemplo, por alguém estranho nas redes sociais. Normalmente ela tende a ficar mais fechada, mais tímida, porque a criança acredita naquela ameaça de verdade. Muitas vezes o adulto também acredita quando ele está passando por um golpe. Então, se alguém diz que vai matar o pai, a criança com certeza vai acreditar que o pai dela está correndo perigo, né? E ela vai manifestar isso de alguma forma. Ou ela vai ficar mais calada, ela vai ficar mais assustada. A gente consegue perceber alterações no comportamento. Por isso a importância do adulto estar atento, ter acesso às redes que as crianças utilizam, ter a senha, poder acompanhar, saber o que ela está fazendo lá, quem são aquelas pessoas, se ela conhece aquelas pessoas, né? E qualquer comportamento estranho, qualquer mudança que a criança apresentar, em qualquer área, não só na área digital, né? É um indício que vai gerar nossa atenção também. A gente precisa entender
por que é que a criança mudou daquela forma. Certo. Bom, para concluirmos de minha parte, Cíntia, é claro que são centenas de tipos de crimes que acontecem pelas redes sociais, mas na atualidade, o que você destacaria também para chamar a atenção para os pais, os principais ataques via redes sociais em cima das crianças? Principalmente a questão da pedofilia. É um problema muito sério, a gente às vezes não acredita, porque não viu acontecer, mas as nossas crianças são constantemente assediadas nas redes sociais. Então a gente precisa estar muito atento, principalmente a pessoas estranhas, que às vezes inclusive se passam por crianças, né? E tentam estabelecer esse contato com as crianças para extorquir, e sejam imagens, sejam vídeos, né? E às vezes até um contato presencial. Então é bem importante que os adultos fiquem atentos às pessoas com quem as crianças convivem virtualmente também. É importante, com certeza, ter todos esses sinais e entender, foi fantástica a tua explanação, Cíntia, de que nós precisamos traduzir aquela realidade quando nós éramos crianças e recebíamos a orientação dos pais para uma nova orientação, porque o cenário ele mudou, mas a situação ela sempre é a mesma em relação a esses perigos que as crianças enfrentam, né, principalmente dessa questão dos desconhecidos no mundo digital. Eu quero agradecer a tua presença aqui, Cíntia, e deixar esse espaço final para que você comente também a agenda dessa semana. Então, para essa semana, nós temos o lançamento, então, do concurso de cartazes, que é um convite que a gente faz para que os estudantes produzam cartazes com dicas, para que a gente possa evitar ciladas online, né? Além disso, os professores da rede municipal, então, estão tendo acesso a oficinas tecnológicas para conhecer recursos, ferramentas digitais que eles podem estar usando com os seus estudantes. E na sexta-feira, nós vamos ter, então, uma live no canal da SMED Eventos para conversar sobre a cidadania digital em tempos de pandemia. E a nossa ideia é conversar com os jovens. Então, a gente convida os jovens da nossa cidade para que sexta-feira de manhã, às 10 horas, possam acompanhar a nossa live para esclarecer as suas dúvidas, para interagir com especialistas nessa área. Muito bem, muito obrigado, Cíntia Schmidt, assessora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional do município de Caxias do Sul. Um abraço, uma boa semana, então, de atividades para todos vocês. Muito obrigada. Está, então, nossa entrevista, Leandro Adamati, telespectadores, a respeito de um assunto muito importante, o cuidado com as crianças, principalmente nesse nosso meio digital ao qual vivemos e que todas as pessoas estão em vulnerabilidade, ainda mais as crianças, né? Então, a importância que possamos falar deste assunto, uma semana municipal aqui em Caxias do Sul, mas trazendo para uma leitura, né, para todos, né? Isso não significa apenas uma atividade em uma cidade. Essa é uma função que precisa ser estabelecida em todos os lugares, porque todos os lugares nós podemos estar aí com uma situação muito complicada e a gente sabe dos históricos que o meio online e o meio offline também trazem para as crianças. Então é muito importante essa orientação, é muito importante falar sobre esse tema.